E Furiosa flopou furiosamente neste Memorial Day nos Estados Unidos. É, gente boa. O filme que é batizado Furiosa, uma história de Mad Max, ou algo parecido, realmente não procurei saber do título, mas parece que o título tem um subtítulo referente a Mad Max, o que é engraçado porque é um filme de Mad Max sem Mad Max, né? Estrelado pela Anya Taylor-Joy, que é uma boa atriz, uma atriz esforçada e tal, etc. Mas muita gente diz que ela necessariamente não seria a melhor escolha para o papel, que ela não teria nem o mesmo carisma, nem a mesma fisicalidade da Charlize Theron. Charlize Theron, que a gente sabe, já tem histórico com filmes de ação, como, por exemplo, o Aeon Flux, né? Que, apesar de não ter sido um sucesso, é um filme de ação até bem legalzinho, né? Mas o grande problema é que Furiosa é até um bom filme de ação, tem inegáveis qualidades, digamos, em termos de cinematografia e boas atuações também, só que é aquele tipo de filme que ninguém pediu. Então fica bem estranho, sabe? Só por causa da questão da protagonista e tal. A gente está vendo um prelúdio que ninguém pediu, de uma história que todo mundo viu e que não foi um mega sucesso. Foi um bom filme, foi um filme decente. Muitos dizem que foi o melhor filme de ação da década passada, talvez, é possível. Mas fica um gosto meio agridoce, porque, afinal de contas, a franquia se chama Mad Max e não Furiosa. Então é estranho, é mais ou menos aquele esquema de substituição de protagonismo que a gente vê em várias outras franquias, né? Como o He-Man sem He-Man, da Netflix aí, né? Ou né, aquele He-Man que o He-Man era que nem o Kenny, em vez de o pessoal do South Park dizer "Oh my God, they killed Kenny, bastards!" Eles diriam "Oh meu Deus, eles mataram o He-Man, bastardos!" Uma coisa assim, né? Então é complicado, é cansativo. Vamos ver o que é que a mídia cheirosa diz por aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos ver. Vamos ver o que é que diz o seu Yahoo aí. Essa piada aí está virando Carbono 14, né? Loucura isso aí. Um instante, por favor. Vamos ver aí, então. Então, a BBC diz, então, que a Furiosa vê a pior abertura do Memorial Day, que é esse feriado americano em homenagem aos militares mortos e feridos, e a todos os militares que serviram, né, nas guerras lá dos Estados Unidos. Então, diz que foi a pior abertura no Memorial Day em 30 anos. Vamos dar uma olhadinha a fundo aqui, vamos ver o que é que diz mais. Furiosa, uma saga Mad Max, tem que rir, né? Ela teve um começo decepcionante, né? Desapontador, na bilheteria americana, com 32 milhões de dólares no fim de semana do Memorial Day. E isso aí, então, é considerado a pior bilheteria de um Memorial Day desde o Gasparzinho, em 1995, com 22,5 milhões de dólares. Ó, Furiosa ainda saiu melhor que o Gasparzinho. Mas estão dizendo que esse, que fazia 29 anos aqui diz 30, né? Mas foi em 95, fazia 29 anos que não havia uma abertura tão fraca. Então diz que a Furiosa aqui, ela mal e mal consegue bater o seu competidor, que é o filme do Garfield, que fez 31,1 milhões de dólares, né? Aqui diz que o quinto filme na série do Mad Max é um prelúdio estrelando a zoiuda lá, Anya Taylor-Joy e o Chris Hemsworth,
o Thor da Marvel, né? Para quem não está lembrado. Acho que nem ele mais se lembra. Aqui está a Zoiuda, aqui está o Thor, aqui está a London Eye, né? Estão lá às margens do Tâmisa, provavelmente divulgando o filme. Então tá tendo uma crise, estão falando, ai meu Deus, é o fim do cinema, a Furiosa não conseguiu fazer sucesso e tudo mais. Mas tem que ver o seguinte, o filme custou, sei lá, quase 200 milhões de dólares. Acho que está em torno de 168 milhões de dólares. Enquanto que o filminho do Garfield, que está batendo ali, custou troco de pinga. Se saiu, sei lá, 40 milhões de dólares, foi muito. Porque você sabe, as técnicas de animação, CGI, etc., estão barateando muitos filmes, né? E por essas e outras, eu não tenho muita coisa a dizer. Portanto, eu gostaria de reproduzir aqui uma análise feita por Paulo Cursino, roteirista do filme do Mussum, o Filmes, que ele fez uma análise muito legal sobre essa moça furiosa aí, sobre a Anya Taylor-Joy, a Zoiuda. Vamos ver o que ele disse mesmo. Espera aí. Um segundo. Um instantinho, por favor. Stand by, please. Seu Paulo Cursino fez uma análise que eu achei maravilhosa e que serve também para muitos outros filmes. Então, eu gostaria de ler ela inteira, porque realmente ela merece. O texto que se segue é de Paulo Cursino, eu assino embaixo e ainda carimbo. Texto de Paulo Cursino. A única coisa para a qual o flop monumental de Furiosa serviu foi desmontar o falso sucesso do superestimado Estrada da Fúria. O público até deu uma chance para o filme anterior. Foi na onda do hype, mas não se viu disposto a perder mais dinheiro com uma saga que é apenas mais do mesmo. Em 2015, a maioria saiu da sala de cinema mais ou menos como entrou, atordoada, como quem desse um carrinho de montanha-russa. Um amigo chegou a me ligar para perguntar se eu havia curtido, sem entender por que um filme de Mad Max não tinha nem mesmo um Mad Max, né? Não sei se vocês se lembram, parênteses aqui. Aquele Mad Max lá, o sujeito do filme lá, era tudo menos um Mad Max. Ele era um cara que usava o nome de Max Rokatansky. Ponto. Então, continuando aqui. Um filme de Mad Max que não tinha nem mesmo um Mad Max, né? O amigo dele perguntou. Pelo menos, não um Mad Max decente. Eu também não soube explicar. Já eram outros tempos. Sendo bem honesto aqui, Estrada da Fúria é um espetáculo visual, sem dúvida, porém carece de alma, de emoção e de sentido. E isto também é indubitável. Quando vejo críticos dizendo que Charlize Theron entregou uma Furiosa visceral, tenho vontade de arrancar as vísceras do sujeito pela tela do computador. Na época, muitos analistas escreveram coisas como não pare para pensar e curta o show, esquecendo-se da regra de ouro da indústria do entretenimento. O público não é idiota. Não é que Furiosa e Estrada da Fúria sejam apenas inferiores à trilogia Mad Max. São bem piores. Em termos de filmes de ação, ambos não chegam aos pés nem mesmo de muita coisa da Marvel e da DC da última década. Muita gente se emocionou e até chorou ao final de Vingadores Ultimato, ou em Guardiões da Galáxia 3. Mas George Miller conseguiu fazer 2 filmes furiosos onde o espectador não se identifica, não se importa, não torce e não derruba uma lágrima por ninguém. A ideia de uma sequência sempre me pareceu estúpida, porque, mais uma vez, o público não é idiota. Os produtores não prometeram
não apenas mais um filme, mas 2, ainda que o primeiro filme mal tenha se pagado e tenha tido problemas na justiça por questões de direitos e valores do diretor. Mesmo com tudo prometendo dar errado, apostaram e fizeram uma história de origem de uma personagem pela qual o público, desculpa a linguagem, mas cagou baldes no primeiro longa. Apostaram no poder do hype novamente. Vai que cola. E resolveram estrear em Cannes com toda a pompa. Na Côte d'Azur, a plateia, cheia de vinho na cabeça, aplaudiu Anya Taylor-Joy por 6 minutos, porque lá aplaude até cena de torneira pingando por 10 minutos. Então a nerdaiada se empolgou e saiu acreditando e falando que Furiosa era genial também. O hype estava plantado. A história do cinema é loucupletada desses embustes. Cai quem quer. Então veio a grande prova, a estreia do filme nas salas, o grande lançamento. Gastaram uma baba em marketing nas redes, nos sites, contaram com a ajuda dos tomatinhos podres, fizeram tudo certo para o longa conquistar a pior abertura dos últimos 30 anos para a data. Furiosa foi praticamente jantada como uma lasanha por um despretensioso longa do Garfield. Mesmo com todo esse desenlace prometido, com a catástrofe desenhada e anunciada, ainda assim, no dia seguinte, veio gente dizendo: "Oh, que surpresa! O que foi que houve? Ninguém entendeu nada. O que aconteceu?" Simples, meus amigos. Ninguém na indústria parou para pensar no básico. O público não é idiota. Ah, vocês já me entenderam. Depois da choradeira, as teorias furadas, o rame-rame de sempre. O mercado mudou, o streaming ferrou tudo, o público quer fazer outra coisa depois da pandemia. Tudo batatada com jeitão de análise. Aliás, esta da pandemia é de doer. Os caras convenientemente se esqueceram que Avatar 2 fez mais de 2 bilhões, ainda com gente de máscara nas salas. E, claro, também surgiu à mesa a velha carta do estamos presenciando o fim do cinema. Justamente a bostejada que mais me irrita. Suspiro exausto. Vou reafirmar mais uma vez: não falta público para as salas. O que falta é profissionalismo do pessoal que aprova projetos nos estúdios e da crítica que o alimenta. Faltam análises honestas e embasadas sobre a real competitividade de um produto. Faltam conhecimento de cinema e de mercado dos gerentes millennials. Faltam a visão de público e de entretenimento de uma geração sem ideias novas e que desaprendeu a ousar. Nenhum mercado vive apenas de franquias. Toda vaca para de dar leite um dia. Ninguém estuda, raciocina ou acerta mais nada. Profissional sério de cinema virou artigo raro e os últimos remanescentes não têm muito saco para explicar o que está acontecendo ao amadorismo reinante. Diante disso tudo, só digo uma coisa: relaxem, o cinema não morreu. O que está enterrado em estado de putrefação há mais de uma década é a crítica e os analistas de mercado. Depois de viver quase 30 anos dessa área, esta é uma das poucas certezas que carrego hoje. Texto de Paulo Cursino. Tá certo, pessoal? Então é isso aí e até o próximo vídeo ou as nossas populares, ou não tão populares assim, mas podem se tornar mais, lives de sábados às 20h30. Fui!